Glória a Deus, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicados sobre a sua vida, sua casa, sua família, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, feliz, realizado, de estar vendo um mover tão grande aqui no litoral do Paraná. É talvez a região que mais tem crescido, e eu tenho visto realmente muitos frutos que o Senhor tem liberado sobre vocês, muitas coisas que o Senhor tem feito no meio dessas igrejas aqui. Eu vou te falar, eu me sinto motivado, desafiado a viver aquilo que vocês estão vivendo, a fazer aquilo que vocês estão fazendo, porque vocês sim são motivo de inspiração para nós lá em cima, e nós temos corrido para viver a vida do Evangelho, a maneira que o Senhor tem nos ensinado, pregado o Evangelho da graça, ensinado a respeito do que o Senhor deixou para nós de mais valioso, que é a sua mensagem, amém? E eu sei que a mensagem tem ganhado o seu coração, você tem a cada dia sido conquistado por aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida, e assim será em nome de Jesus, porque de fato, amados, muitas vezes nós pensamos que o Senhor já fez muito na nossa vida, né? Ele já fez tudo na nossa vida, e às vezes Ele está só começando algo que é tão grandioso e que pode ser tão maravilhoso, em nome de Jesus. Então, eu quero compartilhar com você uma mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. Só antes de compartilhar, deixa eu só te dizer algo, né? Trago um abraço da nossa videira em Curitiba, e também dizer que eu sou casado, já foi apresentada a minha esposa, e o meu filho também, Davi, tem 16 anos, e a minha filha, Lívia, que tem 13 anos. Estamos na vida da igreja, no ministério, desde 2007. Fomos levantados obreiros em abril de 2007, não é, pastor Renato? E em 31 de janeiro, eu e o pastor Renato e o pastor Reinaldo fomos ordenados juntos. 31 de janeiro de 2010. Então faz aí 14 anos que nós estamos como pastor, vivendo o Evangelho, as aventuras do Evangelho. E eu quero compartilhar com você uma mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Jeremias capítulo 38, versículo 4. Jeremias 38, versículo 4 em diante. A palavra do Senhor diz assim: disseram os príncipes ao rei: morra esse homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa a mão dos homens de guerra que restam nessa cidade, as mãos de todo o povo, porque esse homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está em vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, e saiu Ebed-Meleque na casa do rei, e lhe falou: ó rei, senhor meu, vocês agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que ele morra. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em o nome de Jesus, nós acabamos de ler o texto sagrado, o livro que nós cremos, o livro que governa os nossos passos, que nos direciona. E eu quero declarar, Senhor, que a Tua mensagem nessa manhã virá, ó Deus, como um ar para nós respirarmos. Virá, Senhor Deus, como uma palavra profética aos corações que aqui estão sedentos. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos. Não queremos apenas entender o que está escrito, mas receber no nosso coração, porque de fato
a tua palavra é a verdade. E é ela que tem poder para nos mudar, para nos moldar, para nos transformar de dentro para fora. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, esse texto que nós lemos é um momento específico da vida de Jeremias. Jeremias foi um homem criado numa casa sacerdotal. Ele foi criado para ser um sacerdote, estudou na escola de sacerdotes, mas de repente vem Deus e diz para ele que ele não seria sacerdote, que ele seria profeta. Ele falou: mas Senhor, eu nem sei falar. É um texto muito conhecido, né, que ele diz: eu não consigo falar, eu sou novo, eu sou criança, eu não sei profetizar. E o Senhor então reafirma o chamado dele no capítulo 1, versículo 5, diz que desde o ventre da mãe o havia chamado profeta às nações. E ele, assustado, fala: olha, eu tenho que responder a Deus. Mas Jeremias viveu uma vida difícil até esse momento, porque era muito difícil ter reconhecimento. Todo mundo sabia que ele era de uma casa sacerdotal, mas ele foi chamado para ser profeta. E quando ele começou a profetizar, as pessoas não deram crédito para ele. A realidade é que ele passou mais de 13 anos profetizando. Reis e reis governaram, 4 ou 5 se eu não estiver enganado. No 5º rei, quando ele estava profetizando, Deus deu uma palavra profética para ele, de que o governo falharia numa guerra, de que o Império Babilônico, os caldeus viriam, atacariam a cidade, e a segurança do rei é que ele tinha contratado os egípcios para cercar a cidade, para que os caldeus não viessem e tomassem a cidade. Ele estava tranquilo. Ele falou: não, isso jamais vai acontecer. E Jeremias começou a profetizar dizendo: não, os egípcios vão nos abandonar, os caldeus vão invadir a cidade, queimarão os nossos portões, derrubarão tudo. E quando o rei ficou sabendo que Jeremias estava profetizando isso, ele falou: eu não posso deixar isso acontecer. Os sábios vieram ao rei e falaram para ele: escuta, se você deixar esse homem ficar falando aí, essas coisas que ele está falando, os poucos guerreiros, os poucos soldados que sobraram aqui vão desanimar, vão sair, vão nos abandonar. E aí o rei falou assim: e o que vocês querem que eu faça com ele? Não, vamos colocar ele na praça pública. Então amarraram Jeremias num tronco na praça, e por 30 dias ele foi alimentado só por pão e água. Emagreceu muito. Mas amarrado no tronco, a pão e água, continuou profetizando, continuou falando aquilo que Deus tinha entregado para ele. E então vieram novamente os conselheiros do rei e falaram: rei, não tem jeito, ele não para de falar. Todo mundo que passa lá, ele avisa: olha, os caldeus vão invadir a cidade, eles vão tomar tudo, vão queimar, vão botar fogo em tudo, vai acabar com tudo. E ele falando isso desencoraja. As pessoas estão desanimadas, estão só pensando em derrota, porque a profecia que está sendo dita a nós é uma profecia de derrota. E aí o rei falou: então, o que vocês acham melhor de fazer? Vamos matar ele. E então pegaram Jeremias, a fim de matá-lo. Desceram Jeremias num poço. Normalmente no fundo do poço tem o quê? Água. Esse poço não tinha água. Graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque se tivesse água ele tinha morrido afogado. Só tinha lama. Meu Deus, pastor, graças a Deus que não tem água, mas tem lama. E você viu no texto? Que ele ficou atolado de lama. Ele ficou atolado na lama, sem na verdade nenhuma perspectiva. Estava ali para morrer. Mas Deus não abandona os seus. Você pode dar glória a Deus? Deus não desiste dos seus. No momento mais difícil da vida de Jeremias, quando ele achou que tudo estava acabado, que tudo estava perdido, quando ele achou, na verdade, que as suas chances tinham esgotado, Deus levanta um estrangeiro na casa do rei, um etíope chamado Ebed-Meleque. Ebed-Meleque foi o criado que cuidou do rei quando ele era criança. Quando ele era bebê, esse eunuco, esse servo,
do palácio, ele cuidou dessa criança, ele cercou essa criança de cuidados. Então o rei tinha um carinho muito grande por esse etíope, considerava demais. Quando o etíope falou com o rei, falou: rei, o que vocês estão fazendo com o profeta de Deus? Isso não está certo. Ele é um homem de Deus, foi levantado pelo Senhor. Você tem que se atentar para o que ele está dizendo. Se ele disse, é porque Deus entregou essa mensagem para ele. O rei botou a mão na consciência e falou: esse servo que eu tanto amo nunca interferiu no meu reinado. Nenhuma decisão que eu tomei até hoje, nunca ele interferiu. Se ele está falando, provavelmente alguma razão ele tem. Autorizou Ebed-Meleque, falou: vai, pega 30 homens, escolhe 30 homens e vai tirar Jeremias da cisterna, do poço. E então Ebed-Meleque chegou lá com os 30 homens, jogou uma corda e arrancou Jeremias de lá. Eu acabei de dar um panorama completo, um contexto completo do texto que eu quero meditar com você nessa manhã. E eu creio que nesse ambiente de fé, tudo que nós precisamos é ter uma palavra na qual nos apegamos e que seja uma resposta de situações que nós estamos vivendo, de desafios que estão diante de nós ou de problemas que se interpõem no nosso caminho. Então, amado, eu quero contar uma história para você. Diz que um rei, que aí já não é Bíblia, tá? É uma história, condenou um humilde súdito lá à morte. Ele cometeu algum delito grave e o rei falou: ó, vai morrer. No dia da condenação, no dia da morte, o súdito chegou para ele e falou: rei, posso te fazer um último pedido? O rei falou: normalmente quando alguém está condenado à morte, se aceita um último pedido do condenado. E ele falou: então por favor, aceita o meu pedido. Qual é o seu pedido? Sabe esse cavalo que o senhor anda sempre? O cavalo real, o cavalo do rei? Então, eu adquiri uma habilidade muito grande de ensinar cavalos a voar. Se o senhor me der uma chance, eu vou fazer o seu cavalo aprender a voar. E vamos fazer um combinado: se o seu cavalo voar, em 1 ano, o senhor não me mata. Mas se depois de 1 ano o seu cavalo não aprender a voar, o senhor pode cumprir a sentença e não vai ter mais chance e não vai ter mais conversa. O rei falou: rapaz, nunca tinha pensado nessa possibilidade de ter um cavalo alado, um cavalo que voa, com poderes extraordinários. Como é que é isso? Você tem esse poder mesmo? Tem. Naquela época não tinha celular, não tinha vídeo, né, para provar. Mas na minha história de vida eu já fiz muito cavalos voarem. Nossa, aí contou umas histórias. O rei falou: não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse combinado. Se em 1 ano meu cavalo não voar, eu te mato. Mas se você fizer meu cavalo voar em 1 ano, você está absolvido da sua pena. Falou: combinado. O rei saiu da presença ali, aí um amigo que estava do lado ali, torcendo para ele ser liberto, liberado, falou: rapaz, você está maluco? Como assim? Cavalo voar, cara? De onde você tirou essa ideia? Você nunca fez cavalo voar coisa nenhuma. De onde que se pensou nisso? Ele falou: rapaz, agora tem 4 possibilidades de uma. A única que o rei tem contra mim é que eu posso morrer. Agora, o que eu tenho a favor de mim é: o rei pode ser destituído nesse 1 ano. Eu posso fugir. Segundo. Terceiro, o cavalo pode morrer. E quarto, o cavalo pode voar. 4 possibilidades. E o rapaz falou: rapaz, você é muito esperto. Realmente isso é extraordinário. E assim, irmãos, por que eu conto essa história para você? Porque tem momentos na nossa vida que de fato nós passamos por situações tão difíceis, tão desafiadoras. E pode ser que eu esteja aqui nessa manhã falando com alguém que está vivendo um momento assim.
debaixo de uma sentença de pobreza, de miséria, de doença, de enfermidade, de falência. Talvez eu esteja aqui com alguém que está com um problema tão difícil de ser resolvido. Uma situação na sua família, um problema de relacionamento. Sabe, amado, uma conferência, é tão poderoso um ambiente de uma conferência. Porque eu percebo, no louvor aqui eu estava sentindo, nos arrepios, eu falei, meu Deus, como a gente é despertado em fé quando nós estamos nesse ambiente. E nesse ambiente, eu quero profetizar para você, que no momento mais difícil da sua vida, o Senhor vai enviar o socorro, que será bem presente na hora da sua angústia. Eu não conheço a maioria dos irmãos, pessoalmente, não conheço a história da maioria dos irmãos, mas eu posso afirmar que em alguns momentos que nós vivemos na nossa vida, tão difíceis, o primeiro impulso que eu e você temos é de desistir, de abrir mão, de negociar o chamado, negociar o propósito, negociar as palavras, as promessas. Deus falou, Deus vai cumprir, mas em algum momento se sente fraco, frágil, tão fragilizado pelos golpes das circunstâncias, e aquela palavra que Deus deu se torna tão fraquinha no seu coração, a ponto de você desejar desistir. Mas como o súdito dessa história, eu quero desafiar você a crer contra as circunstâncias e crer a favor do milagre. A sua história não terminou. O que será contado a seu respeito não é uma história de fracasso, não é uma história de derrota. Você será surpreendido, porque o Senhor está preparando portas que serão abertas diante de você no improvável. No improvável, naquilo que você nem imagina. Quando você pensa que não tem saída, amados, o favor e a graça superabundante de Deus se manifestará na sua vida. Quantos creem que tem portas que serão abertas diante de você nesses dias? Eu creio, eu estou crendo, eu estou declarando, eu estou confessando. Então, olha só, Deus, ele surpreendeu Jeremias. Em primeiro lugar, porque quando Deus chamou Jeremias, ele rejeitou o chamado. E quantos entre nós muitas vezes rejeitam também? Você foi chamado para liderar, você fala, esse negócio não é para mim não. Não, eu nem converso direito, eu não sei nem falar direito. Quando eu vou ler um versículo na célula, eu fico gaguejando. Se alguém pede para eu fazer lá um quebra-gelo na célula, eu não dou conta de fazer. Mas deixa eu te falar, se Deus chamou, Deus faz do milagre. Deus transforma o gago em alguém que fala bem. Deus transforma aquele que é tímido em alguém audacioso, ousado. Entendeu? Então, se Deus te chamou, meu amado, ninguém pode te segurar. Ninguém pode te impedir. Não importa se um se levanta, se outro se levanta. Jeremias, ele era filho de um homem chamado Ilquias, que era, na verdade, da linhagem de Arão, o sumo sacerdote. Portanto, de uma linhagem sacerdotal. Eu sei que você sabe que a maioria dos filhos de pastores, né? Os pastores têm o sonho que eles se tornem pastores também. Provavelmente Ilquias tinha esse sonho. Meu filho será um grande sacerdote. Porque era o normal. Era o que seria. Então ele andava junto com o sacerdote, Jeremias, né? Jeremias andava com o sacerdote, aprendendo como o sacerdote falava, aprendendo o comportamento do sacerdote, as falas, os rituais, como que ele ministrava. E Jeremias estava nesse estágio, sendo preparado para ser um sacerdote que, né, sucederia seu pai. Não se sabe ainda se Jeremias seria ungido como sacerdote na época do seu chamado, ou seria apenas separado para fazer um serviço, tá? Um serviço supervisionado. Mas, olha só, no último estágio do servo do sacerdote, ele entrava no quarto para dormir. Era assim que funcionava. Só podia se tornar sacerdote com 25 anos.
E ali no último estágio, no último momento, ele entrava no seu quarto para dormir. E no outro dia de manhã, quando ele acordava, diz que ele dobrava o joelho ali do lado da cama dele. E um grupo de sacerdotes o tirava dali, colocava ele no meio do arraial e ungia aquele jovem a sacerdote. O óleo da unção derramava sobre a sua cabeça. Depois pegava o sangue do novilho, passava no polegar da mão direita, no polegar do pé direito e na orelha direita. Então, só na hora de sair, aconteceu algo. Meia-noite, antes de dormir, Jeremias teve uma visão, um sonho. Apareceu diante dele Deus e disse para ele o seguinte, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, ó a mensagem do Senhor para Jeremias, meia-noite, antes dele ser separado sacerdote, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da barriga da sua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta. Jeremias, oi, não está certo isso. Senhor, eu fui criado para ser sacerdote. Meu pai sacerdote, família descendente de Arão. Está tudo certo, tudo alinhado, tudo aprovado. Eu vou ser isso que todo mundo está dizendo que eu vou ser. Não tem para onde correr. E aí vem o Senhor e muda a história. Diz que agora eu vou ser profeta. Nem falar eu sei. Olha aí o que diz o versículo 6. Qual foi a resposta de Jeremias para o Senhor? Então disse eu, ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos quantos eu te enviar, você irá, e tudo que eu te mandar falar, você falará. Meu Jesus, essa é a ordenação do Senhor. Foi isso que o Senhor disse, não duvida do que eu estou te falando. E quantas vezes você duvida do que Deus te fala? Quantas vezes você duvida das palavras que Deus te dá? No momento, na hora, na conferência, no fogo, na glória aqui, você recebe, chora, cai de joelho, às vezes cai no chão, rola. Você recebe, mas diante de uma circunstância, diante de um desafio, você já fala, será que foi Deus? Será que Ele que me chamou? Será que Ele que me prometeu? Não, Deus falou para mim que eu vou ter uma família abençoada, que eu vou ter uma vida próspera, que eu vou cumprir o chamado de Deus, que eu serei um pastor. O Senhor disse para mim que eu vou ser um líder frutífero. O Senhor falou para mim que eu vou ganhar todas as pessoas da minha família para Jesus. Mas parece que está tão difícil, parece que está tão complicado. Amados, Jeremias não entendeu. E Deus falou com ele, eu te constituí profeta desde o ventre da sua mãe. Era estranho porque ele achava que ia servir somente ali a tribo de Judá, a região de Judá, ao sul de Israel. Mas o Senhor disse, eu te dei por profeta às nações. E Jeremias contestou a Deus. Talvez Jeremias deve ter argumentado, veja bem, Senhor, eu estudei na escola de sacerdotes, em matéria de profetizar, eu sou tipo uma criança, não sei falar, não conheço a linguagem profética. Eu só conheço o ofício sacerdotal. E foi aí que o Senhor disse, nunca mais diga que eu sou como uma criança. Eu não sei se você pegou, mas eu acabei de liberar uma palavra rema sobre você. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem a seu respeito. Você deve dar ouvidos àquilo que o Senhor diz sobre você. Amém? Jeremias nunca estudou numa escola de profetas, mas ele era profeta. Deus está acelerando
As coisas desse tempo, irmãos, Deus está abrindo portas em lugares que você nem imaginou. Deus está preparando tudo. Enquanto você descansa, enquanto você dorme, o Senhor trabalha em seu favor. Talvez você não percebe o que Deus está construindo, mas sabe, a construção de Deus às vezes é assim mesmo. Como uma semente que foi lançada na terra, está lá escondidinha, ninguém vê. Pessoas passam por ali despercebidas. Talvez as pessoas passam do seu lado e nem percebe o dom, nem percebe o chamado. Você, por enquanto, é só a semente. Mas presta atenção, dia a dia você vai morrendo. Morrendo para si mesmo, morrendo para suas vontades, morrendo para o seu querer e respondendo a Deus. Porque uma semente, para dar frutos, antes de germinar, ela tem que morrer. Mas eu preciso te dizer, assim como dentro de uma semente possui uma fagulha de vida, dentro de você tem uma vida que está sendo gerada, que está sendo multiplicada, que está crescendo. Sabe, amado, e aquele que até agora ninguém enxerga, que ninguém vê, daqui a pouco vai começar a surgir um broto, vai começar a surgir um tronco, galhos, folhas, galhos que alcançam lugares que você nem imagina. E eu preciso profetizar na sua vida. Daqui a pouco, esses galhos estarão carregados de frutos para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Ei, mas preste atenção, escuta o que eu vou te falar. Para chegar nesse estágio, você não pode abortar o estágio da terra. Jeremias, ele queria abortar. Ele falou, não, Senhor, mas veja bem, eu sou sacerdote, o Senhor está falando que eu sou profeta. Nessa hora ele teve que morrer. Nessa hora Jeremias teve que morrer para a sua vontade, para o seu querer, para aquilo que ele achava que tinha que ser feito. Olha, eu não sei para que o Senhor trouxe você aqui nessa conferência, mas eu creio que alguns, no mínimo um, o Senhor trouxe aqui nessa manhã para confirmar o chamado dele para a sua vida. Eu sinto no meu espírito que algumas pessoas vieram para essa conferência para buscar uma resposta, fazendo uma pergunta para o Senhor: Senhor, é isso de fato? Se o Senhor tem algo para a minha vida, então fala comigo nessa conferência. Uma palavra específica para mim, direcionada. Eu quero te falar, irmão, só vai ser mais específico se eu falar seu nome. Se o Senhor me disser, eu vou falar. Se você quiser que ele fale, ele vai falar. Mas a verdade, irmãos, é que nós muitas vezes nos debatemos diante do chamado de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus que nos surpreende, porque quando a oposição se manifesta ou aumenta, Ele vem em nosso favor. Você percebeu aqui que Jeremias estava cumprindo o que Deus tinha dito para ele? Jeremias estava profetizando. Ele estava profetizando. Mas as profecias começaram a incomodar o rei, os soldados, os grandes, os fortes. Aquilo que Deus começou a fazer na vida de Jeremias começou a incomodar as pessoas. E é exatamente assim, irmãos. Às vezes o que Deus te chamou para fazer vai incomodar muita gente, vai despertar a inveja, vai incomodar. Por que ele fala assim? Quem que ele pensa que é? Por que ele diz que Deus vai usar ele para fazer essas coisas? Por que ele fala, olha, eu sinto da parte de Deus? Quem é ele para falar isso? Quem é ele para dizer que sabe alguma coisa? Pois é, as pessoas vão julgar você. Vão dizer que você foi chamado para ser comerciante, como é comerciante o seu pai. Vão dizer que você foi chamado para, sei lá, ser vendedor. Mas o Senhor, desde o ventre, separou você para um propósito maior. Você já ouviu dizer que sempre há guerra em torno de um milagre? Sempre que Deus está para fazer algo, a guerra se acirra, a resistência aumenta. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com Jeremias. Toda vez que ele abria a boca para profetizar, problemas surgiam, porque ninguém reconhecia ele como profeta.
Jeremias, como eu te falei, profetizou durante o reinado dos últimos 5 reis de Judá: Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, que foi o último. Nos primeiros anos ele profetizou, mas ninguém reconhecia. Ninguém falava nada, ninguém dava peso, ninguém dava valor, porque ele morava num vilarejo sacerdotal. Ele não era, na verdade, desse povo profeta. Ele ficou uns 13 anos no anonimato. 13 anos mais ou menos. Mas durante o reinado de Zedequias, Babilônia estava se aproximando, os caldeus estavam se aproximando. Mas como eu te falei no início, eles estavam descansados porque tinham contratado o exército de Faraó para guardar a cidade. Tinham pagado para que Faraó, o exército do Egito, cercasse a cidade. Foi nessa hora que Jeremias começou a profetizar entre o povo de Jerusalém, e a profecia de Jeremias se espalhou. Eu quero declarar sobre a sua vida: a mensagem que Deus tem ministrado ao seu coração vai ser espalhada por você. A mensagem que nós estamos pregando, pastores, não vai ficar presa em 4 paredes. Vai invadir escola, vai invadir, comércio, vai espalhar por todos os lugares. As pessoas vão ouvir falar a respeito. Que mensagem é essa que esse povo está pregando? Que pregação estranha é essa aí? Que você não tem que obedecer, que você não tem que fazer nada, que Deus simplesmente vai te abençoar pelo amor dEle, pela graça dEle. Que graça é essa que não exige nada de ninguém? Como assim? Sempre foi desse jeito. Todas as igrejas que eu frequentei na minha vida, você tinha que ter uma vida santa, abençoada, para poder Deus fazer algo na sua vida. Você tem que dar o dízimo para Deus poder te abençoar. Você tem que obedecer para que de fato você possa experimentar uma restauração na sua família. Ei, sua mensagem vai incomodar as pessoas. A mensagem que nós pregamos incomoda mesmo as pessoas. Mas quando o rei Zedequias ouviu dizer o que estavam falando a respeito de Jeremias, então ele pediu para que um profeta, um homem, um sábio fosse lá na casa de Jeremias. E aí Sofonias, que foi o sacerdote, chegou lá e ouviu a mensagem. Aí voltou para o rei e falou: olha, realmente, rei, Jeremias está falando exatamente isso. E agora você vai entender por que o povo de Judá não dava crédito às profecias de Jeremias. Porque todo mundo conhecia a história sacerdotal dele, todo mundo desconsiderava, não aceitava ele se dizer profeta. Olha o que diz ali, projeta para mim por gentileza, Jeremias 37:6. Olha o que diz aí: então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis aos reis de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Olha a palavra: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Ou seja, vão abandonar vocês. Retornarão os caldeus, pelejarão contra essa cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato eles não vão se retirar. Porque ainda que vocês derrotassem a todo o exército dos caldeus que pelejarem ou que pelejam contra vós, e ficassem apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria essa cidade. Olha a certeza que Deus deu para Jeremias. Ainda que todos os exércitos dos caldeus fosse na verdade ferido, mortalmente, estivesse deitado no chão, para que a palavra se cumpra, eles se levantariam e feririam toda a cidade, para que a profecia se cumpra. Irmãos, quando chegou ao ouvido do rei que Jeremias falou, ele ficou furioso. Na nossa linguagem, ficou endemoniado. Imediatamente mandou os soldados ir na casa de Jeremias e prender ele e trazer ele para o rei. E na cara do rei, diante do rei, Jeremias repetiu as mesmas palavras. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor vai te colocar diante de gente importante. O Senhor vai te colocar diante de gente que tem autoridade, patrões, diretores, autoridades políticas, lugares. Mas eu preciso te dizer uma coisa: não negocie a mensagem.
Não negocie o que o Senhor entregou para você. Nós vamos permanecer pregando o que o Senhor nos chamou para pregar. Amém? Então, veja bem, no versículo 21, 37 e 21, então ordenou Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e a cada dia davam-lhe pão na rua dos padeiros, até acabar todo o pão da cidade. Jeremias ficou ali. Lembra que eu falei? No início da introdução, do contexto? Amarraram ele num tronco, no meio da cidade, só comia pão e bebia água. Virou pele e osso. Aí os príncipes falaram para o rei: rei, não está adiantando. Amado, deixa eu só dar uma pausa aqui na história, para eu abrir seus olhos para algo. Eu disse que Jeremias foi chamado desde o ventre da mãe. Eu disse que o chamado dele foi desde o seu nascimento. E que hora que você encontrou refrigério na vida desse homem? Que luta, que batalha. E parece que quanto mais próximo chega do cumprimento da promessa, mais a guerra estreita, mais o conflito se arma. E é nessa hora que nós somos tentados a desistir. Mas eu quero dizer para você, se está difícil, se está complicado, se está quase impossível, é porque está muito perto de acontecer. Se você está sentindo aquela pressão para desistir, para abandonar, para largar tudo, para jogar para cima, eu passei por isso junto com a minha esposa algumas vezes. Eu não tinha nunca compartilhado isso, mas de uns tempos para cá eu comecei a compartilhar um momento difícil que eu passei com a minha família, com a minha esposa. Teve um tempo lá em Curitiba que para mim ficou muito difícil, assim, mas muito difícil. Eu falava para a Aline, não tem expectativa, eu não sei o que vai acontecer, parece que eu patino e não saio do lugar. Será que Deus tem alguma coisa diferente para mim? Será que a gente precisa pedir para ser enviado? O que a gente faz? Eu percebo que a coisa não vai, há uma resistência sobre nós. E naquela noite, nós ficamos até as 4 da manhã sentados na cama conversando a respeito disso. Foi uma noite de muito choro, acho que a Aline vai lembrar. Foi uma noite muito difícil. Eu deitei de bruços na minha cama naquela noite e chorei copiosamente como um bebê, como uma criança. E no final do choro eu falei para ela, amor, acabou. Falei, já sei. Amanhã eu vou procurar o pastor e vou entregar tudo para ele. Não adianta, eu estou dando murro em ponta de faca. Eu não vejo resultado. Amém, nós temos uma igreja, nós estamos vivendo coisas boas, mas não é isso que Deus me chamou para fazer. E eu ali chorei. E aí eu falei para ela, dei uma palavra de desistência para ela. Falei para ela, não adianta, para mim não dá mais. Chega, amanhã eu procuro o pastor, entrego tudo para ele, entrego a igreja e vou caçar um rumo. O que nós vamos fazer da vida? Essa é a vantagem de você ter uma mulher de Deus do seu lado. Jovens, cuidado com quem você vai casar. Cuidado. Porque se ela tivesse um pouquinho menos de juízo, ela ia falar para mim, amor, você tem toda a razão. Não dá mais. Não dá mais, eu não aguento mais também. Se ela quisesse ser minha parceira, ela ia falar isso. Não, você tem toda a razão, amor. Eu também estou sentindo tudo isso, está muito difícil. Não, se está resistindo é porque não é de Deus. Ela podia ter falado isso para mim. Sei lá, para estar do meu lado. Mas tem hora que a luta não é contra pessoas, não é contra ideias, é contra principados e potestades. Nessa hora, Deus deu discernimento para minha mulher. Eu me lembro, ela falou, Alex, senta na cama. Eu falei, sento. Eu sentei assim, ó, destruído, a cara cheia de ranho, lágrimas. E ela falou assim, nós não vamos desistir. Ela levantou o dedo de profeta, enfiou no meu nariz. E falou assim, nós não vamos desistir. Aí ela falou uma frase que me marcou demais até hoje. Se tem alguém que vai desistir, é o diabo. Porque nós não fomos chamados para desistir, nós somos chamados para dar certo. Nós somos chamados para responder a Deus. Sabe o que ela fez? Botou a mão na minha cabeça.
falou: eu vou orar por você. Eu só fiz assim, ó. Então ora. Então ora. Irmãos, que autoridade. Parecia o próprio Deus. Sabe quando você para o carro no posto, que está no cheiro? Você não sabe nem se vai conseguir chegar no posto de gasolina. E quando você para na frente da bomba, você fala: obrigado, Jesus. Eu consegui chegar. Pois é, eu estava desse jeito. Quando eu parei, parece que foi automático. A imposição de mãos na cabeça dela, parece que eu estava num posto de gasolina. E ela começou a liberar palavras. E o meu tanque foi enchendo. O meu coração foi enchendo. As dúvidas foram saindo. As convicções foram restauradas, regeneradas. O meu coração se encheu de novo. E eu falei: eu desisto de desistir. Eu vou permanecer até que a promessa se cumpra na minha vida. Amado, a minha oração nesses dias é para que Deus coloque alguém do seu lado. Na hora que você pensar em desistir, se pensar em abandonar, a pessoa vai enfiar o dedo do profeta debaixo do seu nariz e vai falar: escuta aqui, quem foi que te chamou? Se foi um homem, desiste. Se foi teu pastor, esquece. Entendeu? Se foi teu discipulador que te colocou na posição, abandona antes que seja tarde. Agora é o seguinte: se foi o Senhor que te levantou, ainda que seja amarrado num toco, comendo pão há 30 dias, responda ao chamado de Deus e não pare de pregar o que Deus mandou você pregar. Não pare de fazer o que Deus mandou você fazer. Não entrega a célula. Não desista desse povo. Não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se Ele te chamou, Ele vai te sustentar, nem que por um tempo seja a pão e água. Não é fácil, irmão, ser sustentado desse jeito. Mas eu preciso te dizer, essa não é a vida do homem chamado por Deus. Esse é um momento, a fase de testes. Pode ser que você tenha chegado aqui com essa mesma sentença, dizendo: pastor, eu estou no fundo do poço, atolado até o pescoço, pensando em desistir, oposição se manifestando, você sofrendo. Mas sabe o que é isso? Isso é um sinal de que a qualquer momento você será surpreendido pelo Senhor e uma grande porta vai se abrir diante de você. Ah, irmão, oposição significa que o milagre está chegando. Momentos difíceis anunciam que grandes coisas estão sendo geradas. Afogado você não vai morrer. Atolado você não vai ficar. Porque em breve o Senhor enviará o socorro e te tirará dessa situação. E esse aqui é o último ponto da minha mensagem. Você será surpreendido com uma porta aberta, porque o Senhor vai mandar um socorro de onde você menos espera. Jeremias foi jogado no poço. E lá dentro do poço de Malquias, ele foi lembrado por alguém. E eu acho lindo isso, irmãos. Quando você está no meio dos seus problemas, Deus traz a memória de alguém que pode fazer algo por você, o seu nome. No pior momento da sua vida, o seu nome está sendo citado por Deus em lugares que você nem imagina. Tem gente cogitando te abençoar que você nem imagina. Você está de olho no problema, Deus está de olho na promessa. Você está de olho na circunstância, Deus está vendo a sua história lá na frente. Mas o que define se vai acontecer ou não o lá da frente de Deus? O lá na frente de Deus é poderoso. Fala por mão do seu lado aí, fala: o lá na frente de Deus é poderoso.
Não, mas você não fez o sinalzinho com a mão. Você tem que fazer assim, ó, lá na frente de Deus é poderoso. Ó, lá na frente, lá é poderoso. Ah, não subestime o lá na frente de Deus. Não subestime as promessas que Deus fez a você. Não considere pouco aquilo que Deus te chamou para fazer. Ebed-Meleque era servo do rei. Olha lá, Jeremias 38, 7. Projeta por gentileza. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim. Quando Jeremias estava lá no poço, com a lama até o pescoço, Ebed-Meleque ouviu dizer que Jeremias estava lá, e ele foi em direção ao rei. Talvez na cabeça de Jeremias, lá no fundo do poço, ele estava falando: acabou, finish, fim da linha, já era, o chamado de Deus para mim acaba aqui. Talvez ele estivesse questionando o chamado, talvez ele estivesse perguntando: será que foi para isso que Deus me chamou? É para isso mesmo, para esse gato pingado, é para esse tanto de gente aqui que Deus me chamou? Deus falou que eu ia pregar para muita gente, que eu ia influenciar muitas pessoas, que eu ia ganhar minha família. Deus falou que eu ia ser próspero. Deus falou que eu ia dar uma condição melhor para a minha vida. E olha o que eu estou vivendo. Olha a situação que eu estou. Era isso que Jeremias estava falando. Provavelmente. Sabe qual que é o nosso maior desafio, irmãos? Continuar crendo no que Deus falou, quando as coisas parecerem caminhar ao contrário. Esse é o meu desafio e é o seu. Quando Obed-Meleque entra nessa história, tudo muda. Porque Ebed-Meleque é um estrangeiro, é um africano. E foi ele que foi intermediário. Esse camarada era um improvável. Ele não tinha nada a ver com a história. Nem voz ativa ele tinha, ele era só um servo. Ele era só alguém que não tinha voz alguma no reino. Mas Deus faz a coisa certa com as pessoas certas. Deus sabe quem Ele levanta para te socorrer, tá? Deus sabe quem vai te levantar, quem vai levantar para te socorrer, para te ajudar. Ele sabe. Obed-Meleque disse para o rei: os príncipes falaram tudo errado contigo. Eles deram conselhos errados ao Senhor, rei. Jeremias está certo quando ele diz que os egípcios vão nos abandonar. Agora Ebed-Meleque, o improvável, conserta as coisas no coração do rei. E Obed-Meleque continua. Ebed-Meleque diz assim: Jeremias realmente não é sacerdote. Jeremias é profeta. Tira Jeremias de lá rápido. Qual que foi a frase? Tira Jeremias de lá rápido. No momento em que a coisa parecer muito demorada para acontecer, de repente, uma porta abre. Rapidamente o céu se manifesta. Tira Jeremias de lá rápido. Tira o João dessa situação rápido. Tira o Ricardo dessa dívida rápido. Tira ele desse lugar de depressão, de angústia, de ansiedade rápido. Porque tem um chamado para ser cumprido. Tem algo para acontecer na vida dele. Aí veio o socorro. Aí o rei ordena que Ebed-Meleque juntasse mais 30 homens e fossem resgatar Jeremias do poço. 38, 11. Avança aí alguns versículos. Eu já estou quase encerrando. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria. Tomou ali algumas roupas usadas e trapos e os desceu como uma corda. Desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. A essa altura Jeremias já estava com
mais de 50 anos. Ele teve uma vida difícil, um ministério difícil. Ele sofreu muita oposição, mas surpreendentemente chegou o tempo das portas abertas. Na hora que você pensa que você está morrendo, surge um Ebed-Meleque na sua vida. Fica de pé. Eu quero profetizar, meu irmão. Eu quero profetizar na sua vida. Não importa se o problema que você está vivendo, a situação que você está vivendo pareça ser tão difícil de ser resolvida, tão complicada. Preste atenção. Seu nome está sendo falado em lugares que você nem imagina. Estão havendo cogitações a seu respeito de bênçãos que estão chegando. Pessoas estão fazendo perguntas sem saber a resposta, mas a resposta é o seu nome. Estão procurando gente, estão procurando pessoas para se encaixar num lugar que só cabe você. Você é a resposta. Deus está perguntando: que povo vai responder ao meu chamado para que haja um grande avivamento no litoral do Paraná? Quem são as pessoas que vão responder ao meu chamado? E tem gente aqui que está duvidando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma corda está descendo. O Senhor mandou o Ebed-Meleque. O Senhor mandou o servo chegar com o socorro. Talvez você está num desespero tão grande, você está assim, absurdamente desesperado. Mas o Senhor trouxe você aqui, meu irmão, para renovar você, para transformar algumas coisas dentro de você, para restaurar algumas coisas que foram perdidas, para trazer à tona novamente aquilo que você esqueceu, promessas que haviam sido liberadas e que você já tinha esquecido. Ele te chamou aqui para renovar a sua vida. Você chegou aqui achando que está tudo perdido no fundo do poço. O que aconteceu com Jeremias vai acontecer com você também. Ele sofreu oposição a vida toda, foi amarrado no tronco, comeu o pão da amargura, bebeu a água da humilhação, foi jogado no fundo do poço. E quando achou que não tinha mais jeito, quando o diabo estava comemorando a derrota de Jeremias, ele foi surpreendido. Feche seus olhos onde você está. Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero declarar que o milagre está à porta. Pai, eu quero declarar que o Senhor está enviando o socorro. Eu quero declarar, ó Deus, que meus amados irmãos aqui não vão terminar como estão. Existe uma história ainda a ser contada e ela é grandiosa e ela vai exaltar e glorificar o teu santo nome. Eu quero declarar que o socorro está chegando, a corda está vindo. Ah, Espírito de Deus, preste atenção, eu quero fazer algo profético. Eu pedi aos pastores para preparar algo aqui. E eu quero que, assim, não tem poder nesse barbante. Nós não imergimos ele num óleo de Israel. Não orei pelo barbante antes do culto, nada disso. Mas eu creio que isso aqui é um sinal profético do que Deus vai fazer na sua vida. Vem você aqui, meu amado. Você vai segurar a ponta desse barbante aqui e os irmãos vão passando o barbante, o rolo um para o outro até chegar lá no fim. Todo mundo vai ter que segurar esse barbante aí. Esse barbante é o socorro, é a corda. Pastor, tem poder no barbante? Não tem poder no barbante, mas tem poder na sua fé. O menino da ponta aí, ó. Segura a ponta do barbante aí e vai passando um para o outro. É assim que nós vamos fazer aqui. Nós vamos cantar uma música. Essa música vai ser profética. Pastor, você, amado, você, Pastor Douglas também. Começa um aqui desse lado aqui. E você começa lá, do lado de lá. Pode começar a tocar uma música. Sabe por quê, queridos? Eu disse que o barbante em si não tem muito poder. Aliás, não tem poder nenhum. Mas segura aí, porque eu creio que se você estava precisando de um socorro, o socorro chegou.
O Senhor enviou uma corda de esperança, um fio de esperança. Você estava no fundo do poço, achando que tudo estava perdido, mas o Senhor disse: eu não me esqueci de você. Você tem um chamado. Aleluia. Feche os seus olhos. Se você já está segurando essa corda, feche os seus olhos, porque eu creio que o Senhor nessa manhã te trouxe aqui para renovar coisas no seu coração. Comece a lembrar, comece a pensar no chamado, talvez em coisas que você negociou, que você abriu mão, que você desistiu. Oh, xarabalabassu. Você ora em línguas, comece a orar em línguas. Está chegando, irmãos. Seu socorro está chegando. A corda está descendo. Ah, o Senhor vem em seu favor. O Senhor te chamou pelo nome. Ele prova a sua aliança para contigo, enviando socorro na hora que você precisa. Ah, o milagre chegou, meu irmão. Ele ouviu o seu clamor. Ele vem em sua direção de maneira surpreendente. Portas serão abertas diante de você. Isso. Eles estão atentos, aleluia. Sempre atentos permanecem. Segura firme aí. Esse é o sinal de que Deus está vindo. Ei! E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria chegou. Mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto. Com toda a sua força, cante essas verdades. Oh!
igreja, canta. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Senhor meu Deus, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que estão aqui. Deus, eu quero declarar que a sua palavra não se frustrará. Eu quero declarar que eles não vão desistir, que o chamado e o propósito do Senhor para cada um deles se cumprirá. Se estão passando por momentos difíceis, se estão com a lama até o pescoço, eu quero declarar: o socorro chegou, o favor se manifestou, a porta abriu. O Senhor vai levantar alguém para ser resposta. O Senhor vai abrir portas que eles não pensaram, não imaginaram, nem sonharam. Mas o Senhor não se esqueceu dos seus. O Senhor não se esquece dos seus. E em nome de Jesus eu declaro que no meio do vale uma porta de esperança será aberta sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida financeira, sobre o seu ministério, sua célula, seu discipulado, sua igreja, porque o Senhor te chamou para coisas grandes. Pode até ser que alguém duvide, mas você não pode duvidar. Eu quero declarar que assim como a minha esposa um dia foi Ebed-Meleque na minha vida e apontou o dedo para mim e disse: não desista. Alguém também foi levantado nessa manhã para dizer para você: não desista, está tão perto. Você está do lado de alguém aí, segurando a corda? Diga para ele: não desista, está muito perto, o socorro chegou. Diga para ele: o Senhor vai cumprir o que prometeu. Não volte atrás, não abandone o que o Senhor te chamou para fazer. Aleluia, louvado seja Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. A parte da tarde tem mais uma mensagem que eu quero liberar para o seu coração. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor.